Excomunhão significa apartar, por força de sentença, o infiel da comunhão da igreja. Através desta pena, o membro infrator fica proibido de participar dos bens espirituais que o Senhor colocou à disposição dos santos. A comunhão, porém, só tem efeito diante de Deus se o apenado realmente tiver contraído os preceitos das Sagradas Escrituras. Caso contrário, não passará de mera sanção social, segundo Dicionário Teológico de Claudionor Correia de Andrade. Pois bem, Dom José Cardoso Sobrinho, arcebispo de Olinda e Recife, em entrevista à revista Veja, disse: no Código de Direito Canônico anterior, promulgado por Bento XV, havia cerca de 40 motivos para a excomunhão automática. Em 1983, sob a autoridade de João Paulo II, foi publicado um novo código. O atual reduziu os motivos a apenas 9. São eles: o aborto, a apostasia, que é quando a pessoa abandona a religião, a heresia, que acontece quando uma pessoa nega um dogma da igreja, a violência física contra a pessoa do Papa, a consagração de um bispo sem a licença do Papa, o cisma, a absolvição por um sacerdote do cúmplice de um pecado da carne, a violação direta do segredo da confissão e a profanação das hóstias consagradas. Preste bem atenção. Pelo Código de Direito Canônico, os evangélicos que abandonaram a Igreja Católica e que negam algum dos dogmas do catolicismo estão automaticamente excomungados. Estamos excomungados desde o Concílio de Trento, ocorrido há meio século, cujos termos continuam em vigor. Vejam, cânon 1º. Se alguém disser que os sacramentos da nova lei não foram todos instituídos por Jesus Cristo nosso Senhor, ou que são mais ou menos que 7, a saber, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio, ou que algum destes 7 não é verdadeiro e propriamente sacramento, seja excomungado. Cânon 3º. Se alguém disser que na Igreja Romana, mãe e mestra de todas as igrejas, não reside a verdadeira doutrina acerca do sacramento do batismo, seja excomungado. Então, por essas razões, os protestantes estão excomungados há meio século. Por quê? Entendemos que só existem 2 sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus: o batismo e a Santa Ceia do Senhor. E também porque nós abandonamos a fé católica. Agora vamos ver se, de acordo com a Bíblia, nós abandonamos a fé em Cristo Jesus, a fé que salva, a fé pela qual seremos salvos. No Evangelho segundo São João, capítulo 3, versos 17 e 18, diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Também em Romanos, capítulo 10, versículo 9, está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Em Romanos capítulo 8: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, nós, protestantes, somos salvos se mantivermos essa fé até o fim, ou seja, a fé no Senhor Jesus Cristo. A excomunhão católica é apenas uma formalidade. De fato, nós saímos da comunhão da Igreja Católica, mas continuamos na comunhão com Deus. Vejam bem que o atual Papa ratificou os termos do Concílio de Trento e que fazem parte
do Código de Direito Canônico, dizendo textualmente que qualquer pessoa que nega um dogma da igreja, negando apenas um dogma, já se considera excomungado. Todos os protestantes, ao saírem da igreja católica, estão automaticamente excomungados, ou seja, apartados da comunhão da igreja católica. Analisando essa questão, nós vemos que não há como falarmos a respeito de ecumenismo cristão, segundo o qual protestantes, evangélicos são chamados à comunhão católica, à comunhão da igreja católica, ela se apresentando como igreja mãe. Não se pode falar de comunhão com aqueles que foram excomungados, aqueles que abandonaram a fé católica, aqueles sobre os quais foi sentenciada a excomunhão. A excomunhão católica, portanto, é bom que se diga para as pessoas que não entendem, não significa um julgamento final. Não significa que a pessoa não tem mais chance de comunhão com Deus. Não. A Bíblia diz que havendo arrependimento, haverá perdão. A pessoa se arrependendo, Deus é fiel para perdoar. Vejam o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versos 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas no caso evangélico, no caso daqueles que saíram da fé católica, que saíram da igreja católica espontaneamente, de livre vontade, não se enquadram na condição de pecador conforme a Bíblia Sagrada, porque eles não abandonaram a fé cristã, abandonaram sim a fé católica, rejeitando muitos dogmas do catolicismo. Então, essa sentença que foi proferida no Concílio de Trento e está no Código de Direito Canônico é apenas uma sentença formalizada pela Igreja Católica, mas que no mundo espiritual, para efeito de salvação, não tem nenhum efeito. O carcereiro perguntou a Paulo e Silas: que é necessário que eu faça para me salvar? E eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É a fé, é pela fé, porque o cristão vive pela fé. E é pela fé que nós somos salvos. Tem o exemplo do ladrão na cruz. Ele foi salvo somente porque creu no Senhor Jesus, clamou o nome do Senhor Jesus e disse: lembra-te de mim, mestre, quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu categoricamente: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Porque com a fé vem a graça é derramada sobre nós, através da fé em Jesus Cristo, porque Deus é bom. O que aconteceu ali no Calvário, a salvação daquele ladrão, foi um exemplo clássico de como funciona a graça de Deus sobre nossa vida. Se nós temos fé no Filho, se nós temos fé e nós acreditamos na sua morte e ressurreição ao terceiro dia, se nós acreditamos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós seremos salvos. Guarde essa palavra no seu coração.